Bom pessoal, olá a todos. Apesar de eu ser de centro-esquerda, esse vídeo não vai agradar os meus amigos esquerdistas, pelo menos a maioria deles. Que nesse vídeo eu vou tentar ser estupidamente honesto e justo para explicar o que aconteceu com a Califórnia nos Estados Unidos e também explicar por que às vezes excessos de direitos podem ser prejudiciais. Então quem é de esquerda, eu sei que pode até ficar magoado comigo, mas eu tenho que abordar esse assunto, tá bom? A Califórnia era até então, um pouco tempo atrás, o estado mais rico dos Estados Unidos, e ela manteve esse status por um bom tempo. Hoje a Califórnia é um estado que, além de estar relativamente bem mais pobre do que era algumas décadas atrás, o estado está caótico. Você vê pessoas dormindo na rua, maloqueiros, você vê cracolantes de pessoas que moram na rua, naquelas barraquinhas, você vê pessoas cometendo furtos, entrando às vezes em shopping, roubando à vontade. Enfim, a Califórnia virou uma zona. Tanto que outros estados dos Estados Unidos estão com preconceito até com os californianos. Um exemplo disso é o Texas. Eles chegam a adesivar os carros deles, dizendo para os californianos voltarem para a Califórnia. Um texano, hoje em dia, ele tem mais preconceito contra um californiano que americano do que contra um latino, pra vocês terem uma ideia. E eu vou explicar para vocês o porquê. A Califórnia, ela foi governada pela esquerda lá, que são os progressistas. E os progressistas criaram leis para defender direitos, né, para defender o trabalhador, só que algumas leis foram bem idiotas, que acabaram gerando problemas que nós vamos ver, que foram escalonando até chegar nesse ponto. Por exemplo, eles criaram uma lei que pequenos furtos de até acho que $950, a pessoa não pode ser presa, porque eles entendem que a pessoa está numa situação de rua ou com algum vício, até para comprar um alimento, então a polícia não prende mais. Seria o equivalente aqui no Brasil de crimes famélicos, né? Se a pessoa roubar um pacote de macarrão, alguma coisa para comer, a pessoa não pode ser presa, tá? Essa lei foi criada lá e até então, inicialmente, não ia trazer nenhum problema, porque a população de rua, de viciados na Califórnia não era tão grande como nós estamos vendo atualmente. Mas o que acontece? Eles criaram uma outra lei lá na Califórnia, que é uma lei que era para proteger o trabalhador. Então eles criaram uma lei que dizia assim: ninguém pode contratar nenhum profissional que não tenha pelo menos 1 ano de experiência. Então criaram essa lei, para você contratar alguém, essa pessoa tem que ter no mínimo 1 ano de experiência. Só que o que acontece? Um jovem que se forma lá nos Estados Unidos, a cultura americana, ele tem que se virar, ele tem que morar sozinho, ele vai ter que alugar uma casa, ele vai ter que procurar um emprego, ele vai ter que tentar de toda forma trabalhar para sobreviver. Até porque os Estados Unidos não é o Brasil, é um país capitalista, então lá não tem SUS que é gratuito, não tem gratuidade, lá tudo é pago. Tem que pagar desde o aluguel de uma casa, água, luz, o gás, que lá o gás é encanado, tem que pagar internet, telefone, tem que pagar serviço público, enfim. Se precisar ir no médico tem que pagar a conta, então o jovem tem que trabalhar. Só que aí nós entramos naquele paradoxo, né, como é comum também aqui em alguns jovens brasileiros. Se você não puder trabalhar, como é que você vai ter experiência? Então o jovem californiano, ele ia procurar um emprego, o rapaz olhava e falava: puxa, até gostei de você, da sua formação, você parece um jovem bem educado, mas eu sou proibido por lei de te contratar se você não tiver 1 ano de experiência. Mas como que o jovem vai ter 1 ano de experiência se ele nunca for contratado por ninguém? Então ficou aquele paradoxo maluco. O que aconteceu? Milhares de californianos começaram a experimentar um efeito que nós aqui da periferia do Brasil experimentamos. Porque você não conseguir um emprego, você não tem um lazer, você passar um sufoco danado. Tanto que muitos jovens californianos, eu vi uma vez um vídeo em inglês, que eles começam a alugar lá, para dormir, um espaço que parece um albergue, sabe? Uma sala grande, cheia de cama, não tem nem divisória nem nada, só para passar a noite. Porque eles não conseguem emprego, não tem dinheiro nem sequer para alugar uma kitnet. Então eles ficaram refém disso. E aí, assim como os nossos jovens periféricos aqui no Brasil, eles começam a entrar em depressão, começam a ficar deprimidos, falam: porra, eu não posso trabalhar, mas roubar eu posso. Porque se eu roubar um celular, não vai dar nada. Agora, se eu trabalhar, se eu quiser arrumar um emprego, eu sou proibido por lei. Vocês viram como às vezes uma lei idiota pode prejudicar todo um povo? Aí o que acontece? Muitos desses jovens acabaram entrando em bebidas, vícios, crack. E quando você entra em vício, você tem que ter dinheiro para manter o vício. Só que não pode trabalhar, lembra? É proibido trabalhar sem experiência. Então eles começaram a cometer furtos. É por isso que você vê esses vídeos aí dos Estados Unidos de pessoas entrando em loja com sacola, pegando um montão de celulares e saindo numa boa. E ninguém pode fazer absolutamente nada. Porque a lei proíbe que prenda quem cometa pequenos furtos. Até porque se não tivesse essa lei também, todos esses jovens estariam em cana superlotando o sistema americano. Porque se eles não podem trabalhar, é claro que a pessoa vai ou migrar de um estado para o outro, ou a pessoa vai cair nas drogas, no vício e cometer furtos. No caso, muitos californianos migraram para o Texas, porque o Texas é um estado muito forte nos Estados Unidos. Então teve praticamente um mini êxodo, né, da Califórnia para o Texas. Mas os texanos não querem eles lá. Por quê? Porque o texano entende que se eles votarem em candidatos progressistas, no Texas eles podem votar também. Então eles podem votar em candidatos progressistas, de esquerda, que vão criar as mesmas leis idiotas no Texas, que vai transformar o Texas numa nova Califórnia. É por isso que eles estão com esse preconceito todo.
Às vezes um texano prefere, muitas vezes, um latino ali que está ali trabalhando do que um californiano. Até porque o Texas ele é mais conservador. Seria mais parecido com a nossa direita aqui brasileira. Então esse excesso de leis idiotas e protecionistas da Califórnia levou a esse caos que hoje em dia está o estado da Califórnia. Elas teriam que ser revogadas ou criadas novas leis para tentar amenizar um pouco o estrago que eles fizeram lá nesse estado. Tanto que o próprio Elon Musk, que tem empresas lá no Vale do Silício, ele já cogitou mudar sua empresa da Califórnia para o Texas. Porque na Califórnia se paga muito mais impostos e você não tem qualidade de vida como você tinha antigamente. Tem essa problemática toda por trás do estado da Califórnia. Aqui no Brasil, por exemplo, uma das poucas coisas que eu concordava com o Bolsonaro, para ser bem honesto, eu sei que os esquerdistas não vão gostar desse comentário meu, era remover também alguns excessos da lei do direito trabalhista. A nossa CLT, que é o Código de Leis Trabalhistas, foi inspirado no Código de Direitos de Mussolini. E claro que eu sou super a favor de proteger direitos verdadeiros do trabalhador, não tenho nada contra. Férias, 13º, essas coisas. Só que tem certos direitos, pessoal, que eles são direitos que mais prejudicam do que ajudam. Eu vou citar um exemplo aqui nesse vídeo para vocês. No Brasil é proibido rebaixar a carteira. Sabiam disso? Então, digamos, por exemplo, que um pai de família trabalhe ganhando R$ 1.500. Ele é demitido. Ele tem que sustentar aquela família dele. Aí ele vai desesperadamente tentar procurar um outro emprego. Aí ele chega para mim e fala: Ronaldo, me contrata. Eu fiquei desempregado, cara, eu preciso dessa força porque eu não posso ficar parado. Eu falo: olha, eu posso até te contratar, mas aqui o máximo que eu pago é 1.400. Eu não consigo pagar mais que isso para um funcionário. Não, Ronaldo, eu aceito. R$100 só de diferença não faz diferença, eu aceito. Eu falo: peraí, R$100 por quê? Você ganhava mais que isso? Eu ganhava 1.500. Ah, cara, então desculpa, eu não posso te contratar. Eu sou proibido por lei. Porque se eu te contratar, eu vou receber uma multa do Ministério do Trabalho. Porque pela lei não pode rebaixar a carteira. Vocês estão entendendo? Tanto que tem pessoas no Brasil que fazem isso. Elas pegam, quando elas têm que arrumar um novo emprego, elas tiram uma carteira de trabalho nova, justamente para tentar burlar essa lei. Então, leis que protegem são boas, pessoal. Mas o exagero das leis, ou a falta de lógica de certas leis, pode levar ao caos e à confusão. Foi isso que aconteceu na Califórnia. E aqui no Brasil também, às vezes, eu vejo algumas movimentações nesse sentido que podem gerar o caos. Então, quando alguém que é mais do aspecto da esquerda, um deputado, ele vota, às vezes, contra uma determinada lei, não é que ele é traído, ou que ele é bolsonarista, ou que ele é traidor do movimento. Muitas vezes ele está usando apenas a lógica. Fala: para que eu vou aprovar essa lei se o efeito prático dela pode ser devastador? Tá bom? Então, vamos refletir sobre isso. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá bom? Isso vai ajudar a aumentar a atividade do alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.